afastado da família por causa da opção sexual. Em relação à minha família, nos dias de hoje, não vou dizer que tivesse mudado alguma coisa. O que mudou é que eu tenho a minha vida, portanto, estou longe. Conheça as histórias já a seguir. Olá, cá estamos nós de novo, então já sabem, estamos à procura de um feliz ou de uma feliz contemplada para 100 mil euros. Tão bom, aconchega tanto, agora que vem o frio, e vem o frio finalmente. 700, 300, 700. Preparadas? Vamos então fazer a nossa primeira homenagem ao inverno, que se aproxima do nosso 707. Não sei se este inverno vai correr bem assim. Vamos fazer outra vez. 707. 300. 700. Finalmente o frio. Finalmente o frio. Queremos roupinhas novas, não é? Muito obrigada. 760, 300, 700. Tenho 100 mil euros por dar. Muito para cá. Olha lá. Conforme, 760, 300, 700, 700. Já sabem então, 760, 300, 700. Vamos então ao grande tema de hoje. Ora, sabemos, ainda existem muitos preconceitos relativamente à homossexualidade em Portugal. E não são raras as situações em que o estigma começa precisamente na família. Ora, os meus convidados têm experiências bem diferentes nesta matéria, estão cá, de rosto aberto para nos contar as histórias. Portanto, vamos conhecer o primeiro relato. A idade da tomada de consciência da minha sexualidade, eu posso dizer que desta forma, aos 6 anos, eu já tinha consciência de que, portanto, me sentia atraído por homens. Na altura ainda era uma curiosidade, como é óbvio, porque não havia ainda aquele interesse verdadeiro da sexualidade, mas tenho noção, tenho consciência de que já, aos 6 anos, eu sabia que havia uma atração pelo sexo masculino. Era muito criativo e também era muito ligado às raparigas, já tinha um tipo de conversa, uma maturidade diferente, uma sensibilidade que os homens não conseguiam ter, eram muito mais fechados em certos tipos de brincadeira que escolhiam. Enquanto eles tinham padrões muito específicos de brincadeira, jogar futebol, eu acabava por seguir linhas completamente contrárias a esse aspecto. Eu nunca me protegi de mostrar quem eu era e eu nunca senti necessidade disso. Eu tinha consciência que isso era, de certa forma, era uma vulnerabilidade para mim porque eu era diferente e era visto como diferente mesmo no meio dos rapazes. Eu sentia-me sozinho. Portanto, sentia-me sozinho porque eu não tinha muitas pessoas como eu. Em casa, muito menos. Portanto, era uma família muito, neste caso, um padrão muito tradicional, conservadora, e eu acabava por ser sempre um lado conflituoso e irreverente, que era provocador. Quando eu comecei a ter acompanhamento com a psicóloga, eu devia ter os meus 13 anos, por volta dos 12, 13 anos, foi muito pouco tempo que eu estive em sessões com a psicóloga, porque eu sabia bem o que é que eu queria, portanto sabia bem o que era. A única coisa do papel dela foi tentar certificar realmente que eu sabia onde é que me estava a meter, ou seja, que tinha certeza do que é que eu queria fazer para a secretária, que era assumir-me, portanto, que era com os meus pais, com a minha família, e que estava bem com isso. Ora, e foi assim, na entrada da adolescência, que o Edgar viveu o primeiro grande confronto da vida dele. Sabia que existiam riscos. Contudo, eu não me importava tanto com isso, até porque acho que tinha alguma ingenuidade em relação aos meus pais. Eu achava, tinha aquela ideia pré-concebida que os pais gostam de nós sempre em qualquer circunstância e que... Já nos rimos, tem tudo a ver com o que eu era, não é, Gai? Não foi o caso. O que surgiu foi a tentativa de transformação, ou seja, de me alterar e de seguir para a frente com a ideia de que tu não estás bem e tens que ser tratado. A minha mãe reagiu muito mal. Nem sequer eu estava doente. Portanto, disse que era uma doença, que precisava de me tratar. O meu pai nunca teve
As abordagens dele eram sempre em extremo, ou quando chegavam ao extremo, ou quando era necessário impor a ordem, e era através de ameaças e de uma certa violência, uma imposição como uma ditadura. A minha irmã, ao contrário do que eu podia esperar, por ser uma rapariga, em vez de me ajudar, foi o oposto. O meu irmão, que seria de esperar ou menos, portanto, foi porque ele tinha um grupo muito... ele deu-me um abraço e disse que não compreendia muito bem, mas queria que soubesse que estava comigo incondicionalmente e que a única coisa que ele achava, eu queria que ele fosse feliz, e o que ele achava é que eu devia de sair daquela vila. Eu sentia-me preso, eu sentia-me completamente revoltado, digamos assim, porque não era a minha natureza. E continuei a sentir esse vazio, portanto, continuei a sentir que em casa eu tinha que ser um personagem, coisa que eu nunca quis. Portanto, eu sempre fui muito autêntico e isso fez, obrigatoriamente, criar uma distância. A única parte que realmente eu pude reaproximar, sentir que havia uma pessoa do outro lado, da parte do meu pai, em relação a mim, foi na parte da doença. Portanto, quando ele já estava mal, portanto, quando já não conseguia sequer falar, em que eu senti que realmente o meu pai me procurava como filho. Já não havia nada a fazer, portanto, ele já nem sequer conseguia falar. A única coisa que posso sentir realmente alguma tristeza é que ele tenha desperdiçado os momentos, as oportunidades que lhe foram dadas. Olá, Edgar, olha que isto é um relato muito sentido. Muito sentido e muito direto. Este processo todo, quando se tem uma conversa com a família sobre algo que a família não está à espera, ou estava, no seu caso. Boa tarde. Boa tarde. Portanto, eu acho que a minha mãe sempre, não tenho certeza, que a minha mãe sempre soube, sempre que eu era diferente. Quantos filhos são? Três. Somos 3 irmãos diretos e 3 meios irmãos. Então, essa gente. Essa gente. E, portanto, a sua mãe sempre intuiu que provavelmente a sua orientação sexual seria outra. As mães sentem. Eu tinha uma sensibilidade muito grande, que já não era o caso do meu irmão, por exemplo. Já não estava tão próximo da minha mãe, eu era muito mais próximo. Era muito criativo, preocupava muito com pequenos pormenores que o meu irmão, por exemplo, não fazia. E essa sensibilidade eu acho que foi sentida por ela, só que uma coisa é aquilo que é o mundo meu com ela e que ela aceita, não é? Porque foi agradável, portanto, eu era muito chegado a ela e isso com muita ternura, com muito afeto, e isso era algo que era agradável, mas outra coisa é ela imaginar um dia que eu estaria a expor isso ao teu no dia em que a conversa ocorre, há um profundo, não direi, não é uma ruptura, mas há aí um afastamento, existe, começa a haver, não é? Não foi logo no momento ela ficou chocada, porque, como eu estava a dizer, portanto, uma coisa é eu aparentar